Eu sou formado em jornalismo, né, e economia, mas fui trabalhar em redação em 1900, começo dos anos 90. E aí, trabalhando em redação em várias áreas, política, economia, cidades, em algum momento eu fiz um trabalho mais profundo sobre violência, homicídios, entrevistando homicidas, e isso mexeu muito comigo e eu fui fazer mestrado, doutorado e acabei entrando nessa área de pesquisa de violência em São Paulo. E aí foi se desdobrando os assuntos, né? Essa cena de segurança pública mudou muito dos anos 50 para cá, principalmente com o processo de urbanização das cidades brasileiras, né? O Brasil até os anos 40, 70, mais de 70% das pessoas moravam no campo. E aí, nos dias de hoje, mais de 80 moram na cidade. E essa migração aconteceu em 50 anos. E passaram a viver num contexto completamente diferente de mercado, de consumo. O dinheiro passa a ser muito importante para a vida de todo mundo. Se você não tem dinheiro, você não consegue ter escola, não consegue ter saúde. Além da todo o aspecto simbólico das mercadorias, dos bens que você consome, da roupa, do tênis que você usa, do celular e tudo isso. E isso também chegou junto com uma desigualdade muito grande e com o drama de você não conseguir ter uma sociedade que as pessoas tenham capacidade de se inserir nessa vida, né? E aí a violência passa a ser um caminho para algumas pessoas tentarem se impor, né? Nesse mundo que eles encontravam, ou que eles se viam como fadados a serem humilhados a vida inteira, né? Então você começa a produzir uma tensão, né? E o crime passa a ser visto quase como uma resposta violenta para esse mundo violento, né? E começa a se prender muita gente. Então é um problema urbano, a segurança pública se transforma num problema urbano e ao mesmo tempo as instituições não sabiam como lidar com essa sociedade que tinha mudado do dia para a noite, né? Em 20, 30 anos. São Paulo passa dos anos 90 de 40 mil presos em 20 anos para 230 mil presos. E nesses 20 anos passam mais de 1 milhão de pessoas pelas prisões. O Brasil passa de 90 mil presos para 900 mil presos em 20 anos. E aí você acabou terceirizando o controle das prisões para os presos e para as famílias dos presos, que precisam sustentar seus parentes que são presos e se gasta R$ 400 por semana, às vezes para levar o jumbo, para levar roupa, para levar meia, para levar tudo isso. E os presos começaram a organizar isso, né? E para manter a vida dentro das prisões suportável, né? E assim foi se fortalecendo as facções. Eles se colocaram inicialmente, principalmente o PCC aqui em São Paulo, como um sindicato de presos ou como um grupo que defendia o direito dos presos, anti-opressão do sistema e tudo mais. E aí a molecada, muitas vezes em situação desfavorável do ponto de vista educacional e de moradia e de direitos, competem numa situação desigual, né? E ao mesmo tempo percebem que não vão ser respeitadas, como o pai dela não foi, por às vezes ter tido um emprego de baixo salário e tal, e você vai criando dilemas na vida das pessoas com essa situação. Quando você está jovem, que você pensa, o que eu vou ser quando crescer e qual vai ser a minha identidade enquanto adulto, né? O crime, ele seduz, porque ele fala, olha, você vem para o crime, você vai bater de frente com o sistema, você não vai ser humilhado como seu pai foi, você pode até morrer cedo ou ir para a prisão, mas pelo menos você morre como homem, você não abaixa a cabeça para o sistema. A gente vive nesses desafios de seduzir a molecada e de apontar caminhos, de construir sentidos para a vida dessas pessoas. E as prisões, elas atrapalham. Elas atrapalham principalmente quando o garoto está nessa fase de escolha e nessa fase que muitas vezes acaba definindo o futuro dele, né? As prisões se empurram para o crime, elas abrem oportunidade para ele se aprofundar na carreira criminal. Então, por isso que são ruins e por isso que na adolescência a gente tem que pensar em outras formas de ganhar esse garoto ainda, porque ainda dá para ganhar, tem esperança ainda. E a prisão
é meio o fim da esperança, é a morte. Esse cara não tem jeito, ele já nasceu mal e vai continuar mal. Você pode aproximar eles de pessoas que realmente estão mais aprofundadas na carreira criminal, conhecem mais, têm mais contatos. Você vai carimbar o estigma de ex-presidiário, dificultando o emprego e a vida deles. Você vai romper os laços com as amizades do lado de fora, com os professores, com a mãe, o pai, os familiares, os primos. Ele vai ficando isolado e vai tendo que refazer os laços, e os laços provavelmente que ele vai refazer vão ser nesse ambiente que você concentra pessoas em desesperos, também na mesma situação que essa pessoa. Então, você tende a empurrar ele para uma vida muito mais difícil, né? Você tende a restringir as oportunidades dele, tende a restringir as opções e vai empurrando ele para essa carreira criminal e cortando os laços com uma vida de coletividade. Agora, eu acho que até as pessoas se sentem inseguras e as pessoas têm muito medo e querem dobrar a dose do remédio que está sendo o nosso veneno, que está nos matando, né? Mas eu acho que dá espaço para dialogar. Eu acho que a gente tem que retomar o diálogo e tem que compreender e olhar o medo das pessoas com um olhar compreensivo, né? E eu acho que há espaço para discussão de certos casos. De repente, um garoto de 16 anos que matou alguém, que tem esse sangue nos olhos, e esse apetite, essa raiva. Eu acho que é compreensível que as pessoas reclamem que de repente ele vai ficar 3 anos e vai sair. Eu acho que principalmente em casos de homicídios, eu acho que há espaço para conversa, porque realmente o homicídio é algo muito grave. Conversa para redução mesmo. Eu acho que há espaço para esse tipo de diálogo, apesar de eu não acreditar. Mas eu acho que é necessário dialogar com pessoas que têm medo, porque a gente ganhou no bolsonarismo. Há espaço para diálogo, claro que mantendo certos princípios e certos valores. Eu não acredito nisso, eu não acredito na prisão para o jovem, mas eu compreendo que há circunstâncias que as pessoas podem se sentir vulnerabilizadas e injustiçadas. Alguém com 17 anos e 11 meses, né, que é uma coisa que sempre falam, e mata um garoto no ponto de ônibus, num celular, uma covardia intolerável, que realmente a gente não dá para achar que tudo bem, certas coisas. As pessoas reclamarem de certas coisas, certos sofrimentos, eu concordo. Então, eu acho que há espaço para negociar certos casos, certas atitudes, principalmente com covardias como essa, ligado a homicídios e tudo mais. Agora, que não dá certo, no geral não dá certo. As pessoas têm que compreender isso também. A gente vem produzindo mais crime, vem contribuindo para piorar o quadro. E tem gastado muito dinheiro para piorar as pessoas, ainda mais nessa fase da adolescência, né? De 16 a 18 anos. A pessoa está ainda para ser ganha, a gente está nessa disputa. E tem muito futuro pela frente e depende de muito convencimento e as pessoas podem seguir outros caminhos. Eu já vi milhares, diversas. Então, é um assunto sempre muito delicado, a gente tem que olhar com uma certa compaixão e compreensão as pessoas que têm medo e conversar mais, mas as pessoas que têm medo precisam entender que tem que ter uma estratégia racional, porque do jeito que está a gente só está piorando as coisas.